Profunda gratidão por estarmos aqui juntos mais uma vez, no trabalho do bem, em conjunto. Sim, eu me sinto em casa e estar aqui com vocês no Bezerra é, para mim, como um bom mineiro, é como estar na cozinha da casa tomando um cafezinho, comendo uma broa de milho, que é uma delícia, porque é o lugar que o mineiro se sente em casa. Eu verdadeiramente no Bezerra, eu me sinto em casa. A forma de lidar com os estudos, com a palestra, ou com o que quer que seja, com a exposição, o nome que venhamos, na verdade, eu vejo como a forma de a gente ter uma conversa fraterna. Então, no Bezerra, eu converso, né? E é com muito carinho e muita gratidão que eu gostaria de mandar um abraço bem fraternal para todas as irmãs e irmãos que estão presentes. O tema Bem-aventurados aflitos faz parte de algumas bem-aventuranças do Sermão da Montanha que nós trabalhamos quando estávamos em Juiz de Fora. E depois nós retomamos a esse tema sempre que solicitado ou que pertinente. Ocorre que a aflição é algo que está aí. Nesse momento de transição, eu verdadeiramente, na minha opinião, para onde quer que eu olhe, eu vejo aflição. Vejo dificuldades, eu vejo desafios, e aí eu tento compreender mais a envergadura desse momento de transição. Estamos sendo absolutamente todos convocados a uma reflexão, a uma mudança de comportamento, a uma escolha. Eu diria que nós vivemos o maior momento de escolha de nossas vidas. Porque a transição, ela é da ordem natural das coisas, espiritualmente falando. Então, nós nos alinhamos a essa naturalidade e nos propomos rever nossa conduta, nosso comportamento, realinhar nossos valores com os valores eternos e que fazem sentido nas leis de Deus, para termos condições de prosseguir. Ocorre que ainda enquanto expiações e provas, nós estamos sujeitos a essas expiações, não por castigo, mas por consequência de nossas atitudes. E mesmo que tenhamos, digamos, as expiações já bem atenuadas, numa perspectiva bastante otimista, as provas se fazem um instrumento do momento. Então, nós temos visto a aflição de toda a natureza. Procurando refletir sobre o tema, eu fui navegando na internet e a gente vê imagem de mães que cerram os olhos dos filhos porque morrem de fome. Isso ainda acontece. Uma passagem que circulou belíssima no terremoto que ocorreu na Turquia, que o pai se encontra sentado nos escombros, segurando a mão de sua filha, que ainda estava já desencarnada, debaixo dos escombros, mas ele consegue encontrá-la e ele fica sentado longo tempo,
apenas segurando a mão da filha. Que dor! Mesmo com toda a compreensão que felizmente temos da dimensão consoladora da visão espiritual, o sofrimento, neste momento, ele se traz restrito à visão da vida dessa encarnação, de um pai e uma filha de aproximadamente 14, 15 anos. Nos escombros, sem conseguirem retirar, e ele segurando na mão, e aquele espírito certamente já desencarnado. Outra imagem que me impressionou muito recentemente foi de um conflito, esses conflitos que envolvem religião e poder territorial, que é a verdade, de uma criança de talvez uns 7 anos, um menino, e o pai carregando, tirando-o dos escombros após a explosão de uma bomba. Ou mesmo em tempos de Covid, daquela quantidade de pessoas que partiram, na quantidade de amigos que se foram. Eu não conheço ninguém que me diga, não, eu não conheci ninguém que desencarnou no Covid. Temos sempre alguém que desencarnou. E permitindo-me, para que a reflexão faça sentido, me afastar de todo o conhecimento e apenas olhar por essas janelas de representação de dor no cenário do mundo, eu me pergunto, por quê? Pergunta que muitas vezes vem sendo repetida e que nós sabemos que encontramos conforto e o consolo na doutrina espírita. Mas não é nessa hora que eu pergunto por quê, que eu trago a doutrina para compreender e permito que ela faça sentido maior em meu coração. Porque sai de uma visão cognitiva e entra no alento emocional, no momento em que o Consolador prometido se faz nosso Consolador. Estão buscando a mensagem Nem Todos os Aflitos de Emmanuel no Reformador, de janeiro de 1954. Há um trecho dessa mensagem que nos chama muita atenção. Nos diz assim: é preciso ter consciência de que a dor é um método eficiente para a renovação. A dor é um método eficiente para a renovação. Mas a orientação espiritual de Emmanuel ela vai além. É um método eficiente para a renovação quando falecem os benefícios do amor não vivido. Então, aqui foi uma opção. Abrimos mão da oportunidade da vivência do amor, nos equivocamos mediante a vida, e a dor será um método eficiente, pedagógico, a nos chamar a atenção para a renovação. E sabemos que é a forma com que nós lidamos com essa dor que fará com que ela se potencialize em sofrimento maior. Se a compreendêssemos e realinhássemos a nossa conduta às leis naturais, às leis de amor, ficaria tudo mais tranquilo. Mas não.
nós deixamos falecer o benefício desse amor não vivido. E aí Emmanuel, numa abordagem bem mais geral, ele diz o seguinte, em outra parte, em outra mensagem. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina lhe afere valores e conquistas. E aí, permitimos destacar que, em verdade, estamos vivendo um período coletivo, onde a aflição nos visita a todos, em nome da sabedoria divina. Quer seja na sua componente de expiação, que visa, eu gosto muito de uma definição da expiação ligada à etimologia da palavra, que é expiare, piare pureza, ex, trazer para fora. Então, a expiação é o meio com que a pureza vem para fora. Com que a pureza ultrapassa os meandros da sombra que criamos em nós mesmos através de nossas atitudes sombrias em passado. Então, a expiação é a luz que vem de dentro de nossa natureza divina a iluminar nossos espíritos para sobrepujarmos toda essa capa de sombra que nós mesmos criamos em torno do que temos de luminoso. Então é esta aflição que vai nos aferir valores e possibilidade de conquista espiritual. Não é castigo, é educação espiritual. É a oportunidade de compreensão de que precisamos alinhar as nossas condutas a um princípio natural que nos conduziria e nos conduzirá a todos a um estado de plenitude futura. Estado esse que encontra perfeita consistência e ressonância com a nossa natureza espiritual, que é a de perfectibilidade, como nos dizem, e que eu gosto de dizer que é a origem divina que temos em nós. No latente potencial de todos os atributos, atitudes da essência que o amor divino nos cria e que um dia adotaremos como norteador de nossas ações. Mas a mensagem traz um alerta final sobre a sabedoria divina que nos permite conquistar valores a partir da aflição. Então, focando na aflição, Emmanuel diz o seguinte: raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. E aqui, eu transformo uma pergunta não mais em porquê, porque eu consigo entender o porquê da aflição, e passo a pensar como Emmanuel nos indaga, ou nos afirma e transforma numa indagação. Tenho sofrido ou tenho vivido aflições, é melhor falar assim, de forma digna? E quando eu me relembro das aflições, um dos momentos que mais me sensibiliza e comove é quando, através das leituras, principalmente também por Humberto Campos, mas principalmente Amélia Rodrigues, nos trechos que
se referem ao momento no transcurso da crucificação de nosso Mestre. E há uma passagem, quando Maria, amparada por outras mulheres e por João, aos pés da cruz do Senhor, olhando o seu filho, que na nossa visão é em martírio, mas na visão espiritual em entrega, em dedicação a nós e ao Pai, principalmente ao Pai. Mas aquela mãe, nossa mãe também, percebendo o martírio de seu filho, diz ao alto: meu filho, que lhe fizeram os homens. Então, eu sempre me pergunto: que faço eu, Senhor, de ti e de tudo que já me ensinastes? Então é preciso entender que a aflição expressa os bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, se relaciona à grandeza espiritual com que vamos acolher essa aflição. E aqui quero trazer à pauta a lembrança de uma virtude, de uma força interior, que é da resiliência. E a resiliência, ação, que é a resiliência é a ação. Daquele que suporta a adversidade, mas age na busca do estado de melhoria. Compreendendo, então, a dimensão da aflição e a necessidade de sermos bons aflitos, digamos assim, se existe o chamado ao bom samaritano, eu peço licença poética para falar do chamado aos bons aflitos. Eu queria, de uma forma rápida, nesse momento que temos, abordar 5 pontos, então. Qual é o significado de aflito? E quando são bem-aventurados? Retornar à segunda questão, porque existem aflições. Analisarmos qual a natureza das causas das aflições. Observarmos de uma forma mais singular em cada um como vivo minhas aflições, para chegar ao ponto de reflexão: como merecermos ser consolados. Há uma estrutura de mérito para ser consolado. E precisamos entender. Então, o significado de aflitos, estabelecido nos dicionários e nos textos, faz referência àquilo que já sabemos. Os que choram, os angustiados, os atribulados e também os enlutados, que trazem a profunda aflição na partida de quem ama. Então, num quadro que nós vivemos hoje, onde muitos choram todos os tipos de perdas, muitos se angustiam, se deprimem, entram em crise de ansiedades, outros se atribulam e se enveredam numa série de problemas com dificuldade de resolver. Dentro desse cenário, o que seria, então, o sentido de bem-aventurados os aflitos? Como estabelecer bem-aventurança para a aflição? O mestre nos deixou como legado em todo o poema das bem-aventuranças, o mais belo poema que temos conhecimento. Mas
aprofundar o sentido dessas frases não é tão simples assim. Porque é muito mais do que compreendê-las numa palavra de compreensão mental, é vivenciá-las. Então, precisamos voltar em Emmanuel, no livro Nascer e Renascer, que nos diz assim: nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. Nem todos. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmo. Lembremos que a aflição é a forma, mediante os nossos equívocos, de nos restabelecermos um equilíbrio interior e nos reequilibrarmos com a lei maior. Então, Emmanuel é completa. Assim como o artista se vale da pedra, a aflição vem burilar a obra-prima da estatuária. É como se a aflição quebrasse essa casca de gesso que nós envolvemos a parte de luz que temos no interior, para que a pureza saia. Aí nós entendemos a poética da expiação. Expiare, sair a pureza. E por que existem aflições? Que já comentamos no início, mas gostaria de retomar em Emmanuel, no livro Nascer e Renascer. Todas as dificuldades no mundo, vejam bem, todas, ele não diz algumas, todas, sejam grandes inquietações ou de sabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos a que nos convida o Divino Semeador. Antes mesmo de completarmos a frase, eu já gostaria de fazer uma observação. Lição e trabalho simultâneos. Que labor é esse? É o labor que nós revemos as nossas escolhas, a nossa conduta. É o labor de nos permitirmos agir alinhado ao amor. E não mais a dor que impingimos a muitas pessoas em situações de outrora. Então ele diz, lição e trabalho simultâneos a que nos convida o Divino Semeador. Para quê? Para que se intensifique na terra a seara de libertação de todos os valores do espírito. Olhem que coisa bela. A poética da expiação. Libertar os verdadeiros valores do espírito. A dor nos sensibiliza e nos liberta da sombra que criamos em nosso entorno para que a nossa dimensão verdadeira, divina, se expresse em nossas atitudes, em nosso comportamento, no uso de nosso arbítrio perante os desafios da vida. Então, esta é a razão. Mas qual seria, então, que é a terceira pergunta, a natureza das causas dessas aflições? Que já não está inerentemente compreendido. Mas vamos fazer uma ressalva, enfatizando que existem causas atuais e causas passadas. As causas atuais são aquelas que se referem à nossa conduta vigente nessa encarnação. Nós temos, por vezes, na compreensão das reencarnações,
e do reflexo natural de nossas atitudes passadas nos contextos vigentes da vida, idealizamos que tudo se deve ao comportamento de encarnação passada. E os espíritos já nos orientam que, sim, grandes desafios nos são os colocados mediante essas atitudes. Porém, grande parte dos pequenos dissabores e até de alguns grandes desafios ocorrem pelo nosso comportamento nesta encarnação. É o hoje afetando o amanhã próximo. E no hoje o que foi afetado foi o ontem. E em momentos de transição planetária, isso é uma coisa muito importante a gente observar, como o planeta está nessa transição, que há um processo natural, e que, vou dar uma opinião minha, nós também atrasadinho, a nossa parte de mudança comportamental está atrasadinho, o planeta ele já está como um todo se preparando. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que se desejássemos e tivéssemos uma postura mais fraterna, ninguém mais morreria de fome no mundo. Se tivesse uma postura mais amorosa, mais fraterna, jamais crianças estariam mortas em escombros de guerra. Em escombros de terremoto, é possível, dentro das leis vigentes naturais, dos movimentos das placas tectônicas do planeta. Mas isso faz parte dos princípios naturais, alinhados, é claro, à necessidade de cada espírito em seu processo de despertar ou processo evolutivo. Então, a reencarnação é uma oportunidade de aprendizado que nós devemos utilizar sem complicar mais. É aí que está a questão. Nós reencarnamos e complicamos ainda mais nossa situação, muitas das vezes. Então, em aulas da vida, ainda Emmanuel, esse espírito que nos trouxe e tantos ensinamentos, ele diz assim: felizes sim todos os que carregam os seus fardos com diligência e serenidade. E aí eu me pergunto, como eu tenho carregado meus fardos? O quanto sereno eu tenho sido? Com toda a compreensão que temos. E ele completa: felizes de todos que carregam seus fardos, felizes de estar feliz, de ter condição de ter um bem-estar psíquico e espiritual. Ele completa: mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Vejam o que Emmanuel nos alerta. Toda aflição excedente que colocamos no nosso momento de desafio é de nossa responsabilidade e corre por nossa conta. Eu confesso a vocês, com muito carinho, que há uma passagem evangélica que gosto de lembrar. E quando Jesus socorre o filho daquele homem e pergunta se ele tinha fé na melhoria, na cura do filho, ele diz: Senhor, eu tenho fé, mas me ajude na minha pouca fé. Olha, eu me lembro dessa passagem que eu acho de uma profundidade. E permitam-me trazer e falar: oh meu Deus, eu tenho fé,
O negócio tá difícil, eu tenho fé, mas me ajuda sim, porque minha fé é pequena. E eu estou preocupado, daqui a pouco eu vou piorar a coisa. Naquele jeitinho mineiro de falar: "Meu senhor, o senhor tem que me ajudar. Sou eu comigo mesmo. Eu sei que o fardo não é mais do que eu possa carregar, mas a questão é que minha fé ainda é claudicante, Senhor. O problema não é com o senhor não, é comigo". E os espíritos amigos, eles são incansáveis em nos ajudar. É impressionante. Há pouco tempo, conversando com o Wanderson, nosso amigo e irmão do Ser Caridade, sobre uma circunstância, ele nos lembrava isso e nós atestávamos isso. Quando lidamos com as dificuldades, mesmo que venhamos a nos entristecer, a nos abater, até, digamos, a fragilizar, não a nossa compreensão de fé, mas a nossa prática, a fé na praxis. A gente fica abatido. Isso é a falta de fé na prática. Eu falo: "Senhor, olha, na teoria, tá beleza, mas na prática o senhor me ajuda aí". Mas ele dizia, e conversávamos sobre isso, que os espíritos nos auxiliam. Difícil é nos auxiliar quando nos colocamos num estado de revolta. Quando nos revoltamos à situação, seja com as pessoas, seja com a vida e principalmente para com Deus. Não que os espíritos não queiram, não, não vou ajudar ele não porque está revoltado, não. Somos nós que não damos condições da aproximação e da ajuda dos amigos espirituais. Então, essa aflição excedente nos complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. E aí eu caminho, então, para a próxima pergunta. Como eu tenho vivido minhas aflições? É um momento de reflexão. Como eu tenho vivido minhas aflições? Já relatei um pouquinho. Por vezes, as aflições me abatem, mas agradeço a Deus que a revolta já não faz parte do plantel das minhas respostas à dor. E hoje já consigo abrir os olhos, a mente e o coração para ver o quanto os espíritos amigos agem na vida de todos, todos, porque é em nome de Deus que eles agem. E é num trabalho direto com o nosso Mestre Jesus, que nos disse: "Não vos deixarei órfãos". Jesus disse que não nos abandonaria. Então vamos trazer Joana de Ângeles também, no seu livro Vida Feliz. Mais dia, menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Da mesma forma que já nos alerta Emmanuel. Mas era completa. A aceitação dinâmica. Veja bem, não é a aceitação estática, parada, é a aceitação dinâmica. Isto é, a que transforma o sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. É aquilo que eu me permito usar um neologismo que hoje já se fala, resilienciação. É a resiliência e a ação de transformação a partir do aprendizado do momento de desafio. Isso nos garante o milagre do êxito. E na mensagem inicial que trouxemos de Emmanuel, Nem Todos os Aflitos, do Reformador, ele diz assim: a aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro
que não se recebe facilmente. Não é por menos que hoje a resiliência é um dos recursos internos psíquico-espirituais que tem sido chamado à pauta, digamos assim, para todos nós, mediante os desafios que temos vivido. E como não lembrar Paulo, sua carta 2 aos Coríntios, quando ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E aqui, quando eu me lembro de Paulo, mesmo consciente dessa enorme misericórdia que os Espíritos nos socorrem a todos mediante os desafios, quando nos vemos angustiados, desanimados, mas não revoltados. Mas Paulo nos diz, nos dá consciência, eu entendo que não estar revoltado, os Espíritos têm condição de nos ajudar. Porém, se ao invés de angustiar, eu me sentir atribulado, ao invés de desanimar, eu me sentir perplexo, mas eu ainda encontrar em mim forças, desenvolver forças de caminhar na superação do desafio, eu estarei facilitando o trabalho dos amigos espirituais, a benefício de mim mesmo, do meu próprio equilíbrio. Então, mediante as atribulações, aí conseguimos entender. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos que não se revoltam e compreendem que a lei é uma lei de aprendizado, de reequilíbrio, de expiare, de despertar a pureza que nos temos como legado de criaturas criadas por Deus. Então, vamos à nossa última questão. Como, então, merecer ser consolado? Estou em aflição, consigo ser consolado? Emmanuel novamente em Nascer e Renascer. Os aflitos bem-aventurados não são simplesmente os que choram e que sofrem, deitando críticas e queixumes. E sim, são aqueles que recebem as tribulações e as dores transitórias da vida, por benditas e honrosas oportunidades de servir. Emmanuel agora não está nem nos chamando, digamos, a entender a dor e aprender. Ele está indo mais. Está dizendo que os desafios transitórios da vida devem ser vistos como oportunidade de servir com o Cristo de Deus. E a partir de uma compreensão da doutrina espírita, podemos expandir essas palavras de Emmanuel e depois retorná-las a uma visão pontual, específica de cada um em sofrimento, de que a oportunidade de servir nos afasta das espessas sombras que criamos em torno de nós mesmos. Recentemente, aqui em João Pessoa, falei também no Fé e Caridade, mas está disponível, posso passar depois, também feita presencial em João Pessoa, um estudo que chama-se A Força do Amor na Prática do Bem. E fazendo o estudo, vocês, minhas irmãs e meus irmãos, entendem, na verdade, no nosso papel de meio, de instrumento, daquele que busca trazer e levar,
um trabalho que é, na grande maior parte, realmente dos espíritos amigos, eu pude entender a força do servir. E aí, fora da caridade não há salvação, embora muitas vezes analisados, é claro, na perspectiva histórica, onde se dizia que fora da igreja não há salvação, Kardec contrapunha com fora da caridade não há salvação, nós podemos entender em maior amplitude o que nos era esclarecido espiritualmente pelos amigos espirituais e por Kardec, que essa salvação possa ser e deva ser salvar-nos de nossos equívocos. E que é o bem, como manifestação do amor, que nos leva à compreensão dessa honrosa oportunidade de servir com Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável no caminho da vitória do bem. Olha o final que Emmanuel, agindo com bondade operosa, a bondade que age do bem, em uma paciência incansável. Então, bem-aventurados os evangelhos são os aflitos que não provocam novas aflições, sejam em nós mesmos ou nos demais. Saibamos, da melhor forma possível, mais consciente possível, não transformar nossas aflições em aflições do outro. Isso não quer dizer que não possamos pedir ajuda aos que amamos e que nos amam, porque isso é um princípio de fraternidade. Mas é não transformar a minha dor prejudicando o outro para eu resolver a minha vida. Não é potencializar minha dor no desespero, na raiva e na revolta, potencializando ainda mais o sofrimento. Não é angariando novas aflições. Porque se assim eu fizer, angariando novas aflições, a bem-aventurança não fará sentido. Porém, se eu trago a aflição como a oportunidade de rever minhas escolhas, rever minha conduta e servir no bem, essas aflições serão não só consoladas, mas como a porta aberta do despertar de inúmeras virtudes para a potencialização de um espírito a caminho da plenitude. Então, são aqueles que aceitam a dor e nela acatam os desígnios divinos. Os que acatam os divinos desígnios. São esses que são os bem-aventurados, que transformam a dor em aprendizado. Por isso que Emmanuel nos diz na mensagem: não te aflijas. Não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebata ao torvelinho das provas inevitáveis. Façamos uma pausa. As inevitáveis, aquelas que estão no nosso compromisso espiritual nesta encarnação. Quantas provas seriam evitáveis com a nossa conduta? Eu diria, na minha visão, que numa proporção 9:1, a cada 10 problemas, 9 nós arrumamos aqui agora. Aqueles que têm, muitas vezes, uma prova maior ou uma dor maior e que são capazes de vencê-las com muito amor e hombridade, são espíritos que já estão lá na frente e que vêm, às vezes, na encarnação para, digamos, ajustar algo que ainda precisa ser afinizado na sua caminhada. Porque eu, que no xadrez eu sou adjunto de peão,
A proporção é 1:9, porque eu não suportaria. Os 9 sou eu que estou arrumando. Eu acho que a espiritualidade fala assim quando faz nosso plano enganatório. Não vamos deixar desse tamanhozinho mesmo, porque eu sei que ele vai arrumar uma confusão por conta. Então não nos aflijamos diante do quadro de lutos que nos arrebate ao torvelinho, porque a inquietação destrutiva não constrói em benefício dos semelhantes. Emmanuel e Joana de Anjos sempre nos ensinando a olhar também para o próximo. Se aproveitamos, como diz Emmanuel, a dificuldade, a dor, a sombra e a deficiência, por oportunidades de auxiliar aos nossos irmãos, encontraremos no desdobramento desta cooperação a resposta de todos os problemas que nos atormentam a alma. Isto é belíssimo. E eu acho que a gente não acredita muito e duvida. Porque se realmente compreendermos isso, está dizendo, se entendendo a dificuldade como sombra e oportunidades, sagradas oportunidades de auxílio ao outro, a partir da minha dor, auxiliar ao outro. Vai ter um desdobramento que meus problemas vão ser atenuados. É da lei. É da naturalidade, porque se passamos a semear o amor, é natural que, numa proporção, vamos colher o bem também. Não é de uma forma, vou fazer o bem para colher o bem. É entender que fazer o bem faz bem. É a força do amor na prática do bem. Confiamos, então, e sigamos Jesus. Como mensagem final, gostaria de trazer Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. Todos. O caminho a percorrer é longo, às vezes ainda assinalado pela urze e entulhada pelos calhaus. Nossos desafios, nossos tropeços, nossas dores. Todavia, nos diz Joana, o roteiro é igual para todos. Em que sentido? Porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Todos precisaremos, na nossa condição, ainda em expiação e prova, na nossa trajetória evolutiva, ainda de aprendizado, mediante o quanto negligenciamos de amor, e acabamos optando por semear a dor e a dor colher então. O roteiro é de todos, porque ninguém está considerado como exceção. Mas ela completa. Aqueles que encontram menos dificuldade na vida fazem jus às circunstâncias, em razão de seus comportamentos em encarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem de seus atos infelizes. Deste modo, ganha distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te com um destino feliz que te aguarda e te alcançarás. Alegremos-nos com um destino feliz que nos aguarda, que nos alcançará a todos. E neste momento de transição, em que a dor, a aflição campeiam no mundo, paremos de ficar observando as notícias que se alastram da dor, que vai se irradiando cada vez mais. E prestamos atenção àquele que está em sofrimento ao nosso lado. Porque se atenuarmos a dor deste irmão, vamos atenuar a onda como um todo. Então, aquilo que fizermos, por menor que possa parecer,
é uma grande contribuição que damos no atenuar do sofrimento deste momento de transição. E desta forma também estaremos, estaremos reequilibrando-nos com a lei maior, com a lei de amor, evidenciando essa possibilidade através do exercício do amor ao próximo em referência ao amor ao Deus, dando sentido à síntese da lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados sejamos se aflitos estamos, mas bem-aventurados seremos se nos dispusermos a auxiliar ao próximo em suas aflições. Que Jesus nos abençoe a todos, com gratidão de estarmos aqui juntos.